E aí, pessoal, tudo jóia? Bem-vindos ao nosso Papo de Aquarista. E o papo de hoje é com um convidado mais do que especial, um aquário premiado de um aquarista premiado também. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do Dr. Dario. E hoje ele se dispôs a prontamente atender esse convite e está conosco hoje aqui para bater esse papo e mostrar um pouquinho do aquário dele, que é maravilhoso. Já colocando aqui o Dr. Dario. Dr. Dario, muito obrigado por aceitar o convite, por estar conosco hoje, dividir um pouquinho, né, dessa beleza que é esse aquário todo. De antemão, já quero te agradecer e bem-vindo ao nosso Papo de Aquarista. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar mostrando um pouquinho do meu brinquedo e estamos à disposição sempre que precisar. A gente não podia começar esse Papo de Aquarista sem chamar o Dr. Dario. Ele é uma referência para a gente no hobby. Provavelmente, se vocês não conhecem, gente, depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram. Apesar de que o Dr. Dario ele divide com poucas pessoas esse brinquedinho dele. Mas por isso, inclusive, que nós fizemos questão de trazer ele aqui, né, para participar do nosso Papo de Aquarista. Dr. Dario, antes de mais nada, conta um pouquinho da sua história para a gente, como é que o senhor começou. Bom, eu sempre gostei de mar, né? Meu pai era de Santos, a gente sempre estava na praia, e depois, mais velho, eu fiz curso de mergulho, comecei a viajar aí pelo mundo, fui instrutor de mergulho, e aí foi passando o tempo, eu sempre querendo brincar com água, e acabou que eu fiz a minha esposa fazer o curso também, aí depois resolvemos montar um aquário em casa, né? Porque aí já começa a querer brincar mais perto, né? Aí, na infância, eu tive o aquário de lebiste um pouquinho, mas não era bem isso que eu queria, não. Aí eu comecei com o aquário de água salgada, de um aquário pequeno, de 200 litros, e aí, à medida que a coisa foi pegando um gosto maior, né? A gente foi aumentando um pouquinho o tamanho do tanque, e eu tô com esse aquário de hoje de 700 litros, esse provavelmente vai ser o maior, já estou com ele há bastante tempo, esse aquário tem 18 anos comigo, então já estamos aí brincando nisso faz algum tempo, passando por várias fases do aquarismo, né? O aquarismo para o senhor, então, começou tudo como o mergulho. Não tem Foi começar a mergulhar dentro de casa, né? eu também, uma das coisas que me fez chamar a atenção assim, para esse mundo, né, do aquário marinho, já tive também aquário de água doce, mas foi exatamente a mesma coisa. Eu fui fazer um mergulho em Maragogi, e lá é super simples. É legal que lá eles fazem nas fotos, né, umas fotos bonitas, mas quando a gente vai lá pessoalmente assim, a gente toma aquele choque, assim, porque é muito mais do que a gente imagina, né? E aí não tem jeito, né, doutor Dario? A gente quer trazer isso para casa, né? Aí, Maragogi é legal, porque Maragogi também é um aquarião, né? A água é bem clara, é raso, você consegue ver bastante coisa lá. E aí, quando você começa a mergulhar, você começa a ter outra noção da coisa, né? E é diferente você poder trazer um pouco para dentro de casa e aprender a cuidar. E querendo ou não, o aquarismo hoje é um banco genético, né? Então, todo mundo que tem aquário do jeito que for. Existem vários jeitos de você ter aquário. Você tem os fish only, você tem os reefs. E aí você sempre tem alguma coisa até para poder devolver para a natureza depois, né? Bacana, assim, que ainda mais na experiência que o senhor teve, né? Assim, provavelmente o senhor não viajou só no Brasil, né? Não mergulhou só no Brasil, né? Não, eu fui para o Caribe algumas vezes, fui para a Indonésia. E aí, depois que você vai para a Indonésia, que você vai para Bali, Java, aí você entende por que você tem que ter um aquário dentro de casa. Eu nunca fui para a Austrália, ainda é um sonho, mas você mergulha num lugar onde o fundo é todinho vivo, né? Então, Nossa. é diferente do Caribe, que a água é muito clara e você tem muito peixe grande, você tem alguns corais, mas você enxerga longe, mas não tem tanto para ver. Quando você vai para a Indonésia, é outra visão. Para mim, é a visão do paraíso, né? Porque você vê coisa que eu nunca tinha visto nem em livro, você vê
de todo lado lá, né? Pro lado que você olhar, você tem alguma coisa muito legal para ver, né? E o senhor, quando falou assim, vou começar, o senhor esperava que o senhor chegaria nesse aquário que o senhor tem hoje, premiado? Olha, eu dei muita cabeçada, né? Mas eu sempre fui de aprender com os erros, né? Melhor se aprender com o erro dos outros, né? Mas se você não erra sozinho, você não sabe o tamanho do erro. Então, hoje você tem muita informação e tem muita informação de internet e tal, que você precisa dar uma peneirada, né, no que tem. Porque tem muita gente que posta muita coisa, que fala muita coisa, e tem vários jeitos de você ter um aquário e ter um aquário bom. Mas assim, você tem que ver quando você vai fazer, começar principalmente, antes de começar a matar bicho, né? Começar a ler um pouco, ver como é que a coisa funciona, ir em lojas e ver os aquários que tem nas lojas, para você começar a entender, porque tem diversos sistemas que você pode fazer a coisa funcionar. E você vê aquários de 20 anos atrás aí que já tinham muito sucesso, com sistemas bem simples. Aí a coisa foi modernizando, muita coisa apareceu. Você vê, a iluminação mudou totalmente, o sistema de filtragem mudou totalmente. E você vê que antigamente o pessoal conseguia ter aquários muito legais usando o básico. Eu sou bem raiz mesmo. Eu gosto, acho muito legal você ter a modernidade, você ter esses aplicativos que fazem tudo, mas eu gosto de pôr a mão, sabe? Eu gosto de saber que se errou, fui eu que errei, sabe? Não é Sim, porque sim. acabou a força, não é porque deu um pau em alguma coisa que deu algum problema. A gente, se você controlar na mão, você consegue saber corrigir na mão também, né? É, você tem um ajuste mais fino, né? Mais preciso, né? E É. aí, falando um pouquinho sobre, entrando um pouquinho nesse seu sistema tão, eu particularmente me apaixonei, assim, porque eu acho que talvez seja o sonho de todo aquarista, assim, olha, quando eu tiver um aquário, eu quero que seja igual ao do Dr. Dario, porque realmente é um aquário que chama, que brilha, que salta aos olhos, né? Falando um pouquinho sobre o seu aquário ainda, Dr. Dario, falar para a gente um pouquinho das medidas, do tamanho, a litragem o senhor já tinha comentado, né? 700 e quantos litros, o senhor comentou? 715 litros. 715 litros. Então, fala um pouquinho para a gente da litragem dele, do tamanho, desculpa, litragem não. Então, o aquário tem 1,70 m de janela, né? 70 de base e 60 de altura. É um aquário mais largo do que alto, né? Para você aproveitar melhor a iluminação, tudo e poder distribuir mais os bichos. Eu, se um dia mudar desse aquário, talvez eu faça um aquário um pouco mais baixo, com 50 de altura e 80 de largura, né? Porque você tem uma área maior para distribuir coral e ilumina melhor, né? E eu percebi que o espaço aí já está faltando, né? Agora eu andei, há pouco tempo atrás eu dei uma mudada no layout, né? Para distribuir um pouco melhor as coisas, porque eu tinha colônias muito grandes e estava meio que sobrepondo uma a outra, né? Tava começando a incomodar um coral o outro, né? Então aí a gente fez umas mudas, distribuiu e Esse problema aí só aquarista bom que tem, viu? Porque no meu caso aqui falta mas espaço aqui, mas no meu caso sobra espaço aqui. não, mas vai chegar lá. O legal do aquário, assim, a primeira coisa que você aprende quando você quer ser um aquarista razoável é paciência. Nada acontece de muito rápido. É. E se acontecer alguma bobagem muito rápida, tenha paciência para arrumar. Não queira arrumar tudo muito em cima do erro, não, que às vezes acaba fazendo mais bobagem. Você estressa mais você e os bichos, entendeu? Quando eu comecei no aquarismo, assim, né, no marinho, eu tive essa percepção logo de início. Para acertar alguma coisa é rapidinho, assim, demoram tempos e tempos para você começar a ver os resultados positivos. Mas os negativos é em questão de minutos. Ah, mas eu, Mas é isso eu, mesmo. Quando você vê, quando você percebe alguma coisa errada,
às vezes nem é daquele erro do que você está achando. Às vezes alguma coisa aconteceu antes, que nem eu tenho mais experiência com acrópora, né? E às vezes o que você vai ver, uma falha de energia causou uma diferença de temperatura maior, alguma coisa aconteceu com o chiller, aí aconteceu, você resolveu, tal, aí 2 semanas você vai ver alguma acrópora está branqueando, tal. Então o problema não é imediato, ele demora um pouco para aparecer. Então você não precisa ter pressa para resolver também. Você não pode deixar ele agravar, né? Você tem que detectar logo para evitar que ele fique maior. Mas percebeu, já vai tentando corrigir. Às vezes é bom você sempre ter uma água para você fazer uma TPA, porque pelo menos você dá uma amenizada no problema. E não ter pressa. Deixa o aquário se resolver sozinho. A natureza acha o caminho. Se a gente não atrapalhar, né? Se a pecinha ali por trás não intervir, né? Eu vou falar para o senhor que eu aprendi a ter paciência depois de dar muita cabeçada, viu? Eu, sinceramente, eu confesso que eu acho que foi uma das maiores lições que eu tive, né, com aquário, né, com aquarismo marinho, foi justamente isso, a lição da paciência, né? Dar tempo para o sistema iniciar, ciclagem, enfim, respeitando todas as etapas do processo. Quando eu consegui virar essa chavinha, as coisas começaram a melhorar. Ainda hoje ainda aparece alguma coisinha ou outra, mas é bem menor, né, do que no começo. É o que eu falo. Hoje você tem esses aceleradores biológicos para você começar um aquário em 1 semana e tal. Eu acho legal para se você tem uma loja, se você precisa fazer a coisa render. Se você vai montar um aquário na tua casa, deixa ele amadurecer naturalmente, faz a coisa devagar, você vai aprender a esperar, né? Aprender a ver os resultados, né? Falando um pouquinho ainda falando um pouquinho não, vamos falar bastante sobre esse aquário aí. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito da iluminação, os equipamentos que o senhor usa, enfim, como é que é a montagem do seu sistema como um todo? Bom, então vamos começar pela iluminação, começar de cima para baixo. Eu tenho hoje 4 Hydra 52 HD e 2 Orfec. Quando eu comecei, a gente trabalhava, a gente tinha as HQIs, que eu acho que é a melhor iluminação para aquário que tem. Você tem, é o mais perto do sol que a gente consegue chegar, você tem o melhor espectro, você tem melhor crescimento, principalmente para acrópora, tudo. Mas hoje, com esse negócio de todo mundo querer um aquário mais azulado e você tem um acendimento de cor maior, né? Quando você coloca na luz azul, as cores, a bem da verdade, elas já estão lá, né? Quando você põe a luz azul, você acende a fluorescência que ela tem, né? E aí os LEDs fazem isso com bastante propriedade. Você consegue muito sucesso com acrópora mesmo, só com LED. Eu, há pouco tempo atrás, eu estava com HQI no meio dessas luminárias e teve um crescimento bem legal e a gente funcionava bem. Tirei as HQIs porque, por motivo de dar uma esfriada mesmo no aquário, a ponta de luz estava ficando meio pesada, nem tanto pela HQI, mas pelo chiller que abre, que liga mais, né? Porque ele esquenta mais. A minha tampa é fechada, né? Então, acaba dando uma esquentada na água, né? Mas consegue um sistema com uma iluminação boa com qualquer uma delas. Você tem que ver no que você vai focar, né? Quais são os bichos que você quer ter. O pessoal fala bastante da HQI, né? Em relação à questão dos SPS mesmo, né? E... O que mais? E o skimmer que o senhor usa? Parte de filtragem? Então, parte de dosagem? Então, eu tenho no meu SAMP embaixo, é o SAMP, eu acho que o mais simples que dá para ser. É um SAMP com 3 divisórias. Ele tem Aí vocês estão vendo a minha dosadora, né? Que aí eu uso junto. É de 4 canais, né? É de 4 canais. Eu uso o sistema Balin como um coadjuvante para o reator de cálcio, né?
Porque teve uma época que eu estava com muita colônia grande, e aí o reator não estava dando conta. Então aí para aumentar um pouquinho a reserva, eu coloquei a dosadora. Eu tenho no SAMP também uma Hydra 26, que é para funcionar como um mudário, né, o meu SAMP. Então eu já tive ketomorfa, tudo, mas hoje o meu SAMP é liso, limpo, funciona só como um mudário mesmo, né? As coisinhas que estão em cima que eu acabo às vezes esbarrando, quebrando, a gente cola numa basezinha e põe aí embaixo. Tem um Na verdade, sorteio 2 aquários. É um aquário em cima e um body bottle embaixo, né? Eu já tive SAMP com muita coisa. Ali, ó, meu SAMP hoje tem só o skimmer, a bombinha que leva a água para o chiller. O aquecedor está embaixo, é um aquecedor da Aquael de 300 watts que toca muito bem. Foi uma grata surpresa esse aquecedor. E a bomba de retorno, que é uma Mantis, que aí eu já derivo para o reator de cálcio e ela funciona direto. O que mais você precisa? O skimmer que o senhor usa é um... O skimmer que eu uso é um Riff Octopus. Uma bomba eletrônica, aquela Bubble Blaster, né? E ela é legal porque ela é eletrônica, se entra algum pagurinho, alguma coisa que trava, ela desliga, então tem esse sistema de auto shoot-off aí que evita de queimar, e eles têm uma assistência muito boa lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, uma vez eu tentei a assistência técnica deles, mas aí, como eu não tinha comprado do fornecedor, ele também não dava assistência para quem não tinha comprado dele. Políticas das empresas. Da empresa, né? A gente não vai criticar e não... Perdeu a venda. Troquei lá nos Estados Unidos e peguei outra, mas não acho muito esperto, mas é assim que funciona, né? Esse skimmer é potente, né, doutor? Esse skimmer é muito bom. E eu vou te falar que assim, ele funciona, o meu skimmer não funciona 24 horas por dia, não. Ele funciona 18 horas. Nossa, e desliga. Não, porque eu percebi que, assim, quando você deixa o skimmer desligado um pouco, você acaba mantendo a biota do aquário um pouco melhor. Não tem alteração de nitrato, fosfato, nada, mas eu vejo que à noite os pólipos dos bichos acabam tendo uma extensão maior quando eles vão se alimentar. Eu normalmente alimento à noite, depois... Eu alimento os peixes a qualquer hora. Mas quando eu vou dar comida para coral, essas coisas, eu prefiro dar à noite quando o aquário já está apagado, que eles já estão mais à caça, né? Bacana, hein? Tá vendo? Isso aí eu já não sabia, não. Eu tô aprendendo com o senhor isso aí, hein? Alimentar os corais à noite. Faz mais sentido mesmo, né? Quando os corais, eles realmente estendem mais os pólipos, né? Ontem eu tava fazendo uma filmagem aqui, eu tenho um Trumpet, aquele bicolor aqui, tá no cantinho aqui. E ele tava assim, ele parecia os pólipos, os tentáculos dele todos estendidos, assim. Falei, olha só que coisa interessante, justamente na hora que apagou, que estava para apagar a luminária, assim, ele já estava esperando, ele falou, apaga aí que agora é minha hora. Ele entra no modo de caça, né? Aí ele já fica esperando. Você vê, tudo que é bichinho, o dia que você for numa festa, que você voltar para casa mais tarde, o aquário estiver apagado já há algum tempo, vai com uma lanterninha sem acender a luz, e aí você dá uma olhada nas rochas, você vai ver um monte de bichinho, de copépode, esses turbisneio pequenininhos, você vai ver um monte de coisa que aparece no teu aquário, você não sabe nem de onde veio. Então, o senhor não sabe, essa semana eu estava dando um zoom, né, no aquário, porque às vezes a gente passa do dia, acaba assim, né, e passando despercebido. Mas aí, esses dias atrás, essa semana agora, eu dei um zoom, assim, no aquário com os olhos, né, aí eu comecei a ver um monte de pontinho branco. Falei, meu Deus, tô com planária, né, mas não era, rapaz. Você acredita que os turbo acho que deu cria, mas tem um monte de pontinho pequenininho de turbo. Eu falei, olha só que bacana. E é à noite que eles aparecem. E durante o dia, agora, inclusive, dá para ver uns aqui, porque tem muitos. Mas você quer ver à noite, assim, a hora que apaga a luz, você chega com a luminária do celular, assim, aí pode ter um monte nos vídeos. Se você olhar perto, debaixo das rochas, tudo, você vai ver um monte de copépode.
Copépodes, né? Eu, inclusive, esses tempos atrás até coloquei aqui uma garrafinha de Copépodes para ver se que é o meu sonho. Eu comecei, inclusive, eu depois vou até te perguntar isso mais para frente, mas eu comecei no aquário justamente por causa de um peixe. E esse peixe, depois de um tempo, né, eu descobri que ele não come qualquer coisa, só come microvida, né? Que é o mandarim. Mandarim. E eu estou preparando o sistema para colocar um mandarim. Eu estou sou louco por ele. Eu acho que é o meu peixe dos sonhos, assim. Já tentei ter Mandarim é uma lindo. vez, né? Eu tentei ter uma vez, mas não estava preparado e judiação. Não achei nem os ossinhos para contar a história. Aquela coisa. É bom você ler antes de começar a matar, né? E o problema aí é assim, ó, uma coisa que é muito legal, quando você começar, você já tem algum tempinho aí, sempre quando você for na loja e você for comprar alguma coisa, você vai numa loja nova e você vai comprar alguma coisa, se o vendedor não te perguntar quanto tempo você tem de aquário, qual o tamanho do seu aquário, nada, pensa bem se vale a pena você comprar lá, porque às vezes o cara te vende qualquer coisa e você não sabe o que você vai fazer. Eu tive um sobrinho que, coitado, montou um aquário lindo, um aquário um pouco maior que o meu, de 1.000 litros, e era basicamente a cópia do meu aquário um pouquinho maior. Estava no meio da ciclagem, ele foi numa loja, gostou de uma Mirix, que é tipo uma moreiazinha, no meio da ciclagem, e colocou essa... o bicho escondia, subia, virou um furdunço. Então, assim, ele não tinha experiência nenhuma, foi na loja, venderam uma coisa para ele, o ciclo, assim, encheu de alga o aquário, porque aí mexeu todo aquele substrato, aí sobe tudo. Quando você está deixando a coisa amadurecer, já bagunçou tudo. Então, assim, ele aprendeu com os erros dele mesmo, né? Mas a ansiedade acabou sucumbindo depois de um tempo, ele começou a entender que tem que esperar para a coisa funcionar. Ele teve um aquário de LPS bem legal, muitos zoantos, muita coisa bacana. Mas depois desistiu. Ele achou que era muito. O aquário era devagar demais para ele. Uma das coisas maiores benefícios que o aquarismo traz, né, além dessa questão da paciência, é ter mais paciência ainda. Se você tem, quando você monta o aquário, você precisa ter mais. E aí, às vezes, as pessoas. Eu aprendi isso na raça. E ainda falando a respeito um pouquinho do seu sistema de filtragem, aí já compondo também essa questão de reposição de elementos, doutor, fala para a gente um pouquinho como é que o senhor complementa. O senhor falou que o bar é um complemento, né, à reposição de elementos. O senhor usa como principal reposição o quê? O reator de cálcio, né? Eu acho que o reator de cálcio ele funciona automático, ele funciona. Eu tenho esse reator já há algum tempo. Eu dei uma modificada, eu acabei colocando uma outra câmera nele para aproveitar um pouco mais do efluente, né? E assim, reator de cálcio é legal, você tem o teu cilindro e já tem o cilindro de backup, né? Acabou, você já vai e troca ali. Você viu que baixou o CO2, você já troca. Eu hoje estou com a mídia da Triton, mas eu já tive coral moído, já tive algumas mídias. Então é assim, cada mídia que você puser, leia antes o que ela te fornece. Essa mídia da Triton, ela é uma mídia artificial, ela te fornece cálcio, reserva e magnésio e só. Você não vai ter elementos traços, você não vai ter nada. Se você for funcionar nesse método da Triton, você tem que ter os seus elementos traços à parte e tudo. Então é um método que, desde que você entenda, ele funciona legal. Eu achei que para mim era muito trabalho, eu não tenho todo esse tempo, não. Então eu usei uma época só o Triton só, mas depois eu passei pro Raiz de novo, que é a mídia, e aí eu usei a mídia da Siquem também por um tempo, que eu achei boa. Agora eu estou com a mídia da Triton e eu complemento na dosadora com o Balin do Barraque, né? E aí o Balin do Barraque, ele me ajudou a manter, porque eu já tinha os parâmetros estáveis mais baixos. Aí com o Balin do Barraque eu consegui aumentar um pouquinho mais, e ele também é super fácil, porque você trabalha
com os 3 elementos na mesma proporção, né? E eu coloquei um pouquinho do buffer para subir um pouquinho mais o KH. E aí agora tá legal. Minha reserva é 7,8, meu cálcio 420, meu magnésio 340, e isso se mantém. Eu faço teste uma vez cada 15 dias, ou quando eu faço alguma mudança no aquário, se eu mexer em alguma coisa muito grande, for mexer em rocha, aí eu dou uma conferida. Nitrato e fosfato eu tenho praticamente zerado, né? Zero não é, mas ele é praticamente zerado, né? Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me vem agora. Falam-se muito de que quando tem reator, o pH cai à noite. O senhor percebe alguma coisa assim? Eu vou te falar que eu medi o pH do meu aquário de 200 litros. Depois eu tive um de 400 e estou com esse de 700. Eu nunca medi o pH. Se acontece alguma coisa, durante muito tempo eu usei fotoperíodo invertido. Ele ficava com a luz acesa no SAMP à noite, quando apagava do aquário. Depois eu mantive do jeito que está e ele tá. A luz só acende. A luz do SAMP e a luz do aquário funcionam no mesmo tempo. O skimmer à noite desliga e eu não vi alteração nenhuma em bicho nenhum. Nem sei se o pH altera ou não. Eu acho que assim, tem algumas coisas que você precisa medir no teu aquário e que ele tenha uma estabilidade. Tem muita coisa que se você começar a medir muito, qualquer variação, o que você tem que ter estável? Cálcio, reserva, magnésio, nitrato e fosfato baixo e a temperatura estável. Sempre, e é legal de você conferir, sempre conferir a tua densidade, porque às vezes você começa a ver que tem alguma variação, você mede as coisas básicas, as coisas mais, os elementos, e você esquece do básico, né? Que é justamente a densidade, né? A densidade. Eu não sei, o meu pH já me falaram, existe essa alteração pelo ciclo do nitrogênio mesmo, tudo, mas se você tiver um aquário bem colonizado, meu aquário é bem velho. Eu tô com o meu substrato é o mesmo desde que eu comecei com esse aquário. Então é um substrato que está aí há pelo menos eu mudei para esse apartamento. Tem pelo menos uns 18 anos esse substrato. Nossa, então, já está quase. Já era para ter tido. O pessoal fala que tem o crash do aquário depois de um tempo e tal. Mas assim, é bom você ter os bichinhos para mexer no substrato, você ter estrela, você ter uns pepinos, uns paguros, alguma coisa que fique andando ali. E quando você for mexer alguma coisa em rocha, essas coisas, quanto mais você puder evitar de mexer no substrato para não levantar nada, melhor é, e o aquário se estabiliza, entendeu? Se você não mexer muito, se você não atrapalhar, ele vai bem. Já aproveitando esse ensejo, eu gostaria de saber do senhor, assim, como é que o senhor escolheu, né, essa questão do substrato, o que te agradava mais, se é mais fino, se era mais grosso, mais a granulometria, aí em questão também do layout, o senhor sempre gostou desse layout que o senhor tem hoje, ou não, se já passou por ciclos em que o senhor foi mudando, não, hoje eu gosto mais assim. Fala um pouquinho pra gente. Meu aquário, eu sempre gostei desse estilo riff mesmo, né? De você ter a sensação de que você está olhando por uma janela para dentro do mar. Existem vários aquários, tem aquários hoje, body bottles maravilhosos que você vê aí, que acabou virando uma tendência, o aquário limpinho, que eu brinco que parece um bonsai, né? Uma coisa que você olha como se fosse a natureza, né? Você faz um quadro e coloca aquilo ali e fica, muito legal, muito bacana. Mas eu acho mais bonito, eu gosto mais, eu aprendi a tocar o aquário desse jeito. Eu estou até pensando, um tempo já andei até dando uma pesquisada, talvez eu monte um body bottle no meu SAMP e vamos ver como é que ele funciona embaixo. Vai ser a mesma água, e vamos ver se melhora alguma coisa, se piora, se é igual, o que a coisa funciona. A iluminação vai ser a mesma, eu tenho hidra em cima e hidra embaixo, o que tem aqui é mais raso. A grande vantagem que eu acho que é do body bottom
é que ele reflete a luz de baixo para cima também, se você tiver o piso branco, né? Então, É o fundo branco. mas tem que ter muita paciência, né, para você manter aquilo limpinho. Eu acho que se é para ter direito, né? Então tem que limpar e deixar ele muito bem organizado, né? É que geralmente eu percebo assim, posso estar pela minha percepção mesmo, eu vejo que esses aquários bare bottom, né, são aquários que predominância mesmo de SPS, né? E aí a circulação é bem forte, né, justamente para limpar esse fundo, né, para ajudar na limpeza. É bacana, talvez, que nem o senhor disse, né, um aquário com substrato já não dá para colocar uma circulação tão forte, né? Como é que o senhor toca essa questão da circulação? Eu tenho duas Vortec MP40 e uma Tunze Turbere, acho que é 4060. Então é assim, a minha é que as minhas bombas de circulação estão da metade do aquário para cima, bem no meio do aquário, né, na lateral. E uma contra a outra. Aí funciona quase no 100%. Como tem bastante rocha, então ele dá uma circulada em tudo o tempo todo, mas não tem um jato que faça levantar o substrato, né? Então você consegue quebrar um pouco a onda mesmo, né? Ah, bacana, né? Assim, a gente vê que tem que ter alguns macetezinhos aí que o senhor acha que também pegou com o tempo ou não? O senhor já... Ah, você vê muito, porque quando você vai trabalhar com as bombas, principalmente essas bombas eletrônicas que você tem o Wave Maker, né, que você consegue variar, você tem que dar uma testada no que você quer e o que você vai fazer. Se você quiser um fluxo forte, tem que ser um fluxo forte e, de preferência, eu gosto do alternado, porque você não tem nunca uma corrente contínua, né? Se você jogar uma bomba só no meu aquário, de um lado só do vidro, vai abrir um buraco no fundo do outro lado, porque a água vai bater e começa a rodar e vai tirar o substrato de um lado. Então você joga um contra o outro e ela funciona bem. A minha bomba de trás, a Tunze, ela é de fluxo contínuo. E ela fica o tempo todo, só que ela está lá atrás. Então ela varre o vidro do fundo, né? Ah, que legal. É, tá vendo? Já as minhas aqui são uma de cada lado. São simples, né? Não são essas bombas assim que tem essa questão de alternância, mas eu também fiz desse jeito. Coloquei duas de um lado ou duas do outro ali e joga e chega no meio ali, os peixes até ficam meio. Ah, mas é isso mesmo. Tem que mexer a água. Quanto menos pontos neutros você tiver, menor a chance de você ter ciano, de você ter dino, essas coisas. Se você conseguir mexer a água toda, não dá tempo de nada errado colonizar. Então, Coloniza. É. funciona melhor. E aí, falando um pouquinho desse layout montado pronto que o senhor tem hoje, a gente vê que, como o senhor disse no começo, que o senhor tem preferência pelas acróporas. Eu já tive. Quando eu comecei. Você não tinha acrópora em aquário, né? Quando você tinha acrópora, você tinha esqueleto de acrópora, né? Você tinha muito coral morto. E quando começaram os corais em aquário, você tinha leather, você tinha coach, você tinha alguma coisa sem muito conhecimento, né? Então você punha os bichos no aquário e acabava matando por não saber como é que a coisa tinha que funcionar. Aí, à medida que foi evoluindo, eu tive muita eufilia e na época Hammer, os Torches, você tinha Bubble, tinha Frog, e era bacana também, eram aquários bacanas. Depois eu comecei, eu não via bem, na verdade, eu nem via muita graça em acrópora, porque era um paliteiro, nada se mexia, aí você olhava e falava assim, meu, qual é a graça disso? Aí você começa a ver com um olho um pouco mais clínico, você começa a olhar o bicho um pouco mais de perto, aí você começa a ver que cada acrópora é diferente, cada uma tem um jeito, você pegar uma acrópora mais lisa de profundidade, você tem um jeito de pôr ela no aquário, você pegar uma milépora que gosta de ficar na ventania mesmo, é mais legal. A extensão de pólipo, cada uma tem um pólipo diferente. Então, os bichos vão ficando diferentes. E aí, com
Nessa época, eu tinha HQI e VHO, que era... VHO era a irmã mais gorda da T5, que o pessoal conhece mais hoje, né? Então, você tinha VHO azul e HQI branca, que era para dar uma certa profundidade. Os bichos cresciam bastante, mas você não via tanta cor. Não que a cor não tivesse lá, é que você não tinha o LED que acende a fluorescência, né? Aí hoje E você aí, consegue, com o LED, você pega uma acrópora dessas de moda aí, essas Walt Disney, que você consegue jogar uma luz azul nela e ela acende um monte de cor. Então assim, se você fizer o aquário fake total, né, que é jogar uma luz azul e colocar um óculos laranja, é outro aquário, né? Não é o que existe na natureza, mas já na época que eu mergulhava, já tinha o pessoal que já filmava com filtro, que era para você ter uma imagem melhor do que você estava vendo, principalmente nos mergulhos noturnos, só que a iluminação era branca mesmo, né? Então ele só cortava o azul que você tem na profundidade. Só que quando você vai descendo e a profundidade vai filtrando o espectro, você chega lá embaixo, você tem o azul, mas você não tem essa gama de cores que você tem. Quando você acende lá embaixo uma lanterna e joga um filtro na frente, você também vê, o aquário aceso, né? nossa, eu não, assim, o senhor falando a respeito dessa questão do interesse, né, pelas acrópolis, SPS, eu lembro que uma vez, logo no começo também, eu cheguei numa loja, acho que foi em Marília, inclusive, fui visitar os parentes, aí tem uma loja lá, eu cheguei lá na loja e tinha um aquário, a coisa mais linda também, de showroom lá, e aí eu falei assim pra ele, eu gosto dos LPS, porque os LPS são muito bonitos, realmente são, né? Mas ele falou assim pra mim, olha, Diego, quanto tempo você tem de aquarista? Eu falei, eu devo ter uns 3 meses por aí. Ele falou assim, olha, escuta a coisa que eu tô te dizendo. Vai chegar um momento que você vai olhar para os FPS e você vai falar assim, eu quero. Eu falei, não, jamais. E bati o pé com ele. Ele falou assim, então tá bom, daqui a um tempo você vem conversar comigo. Aí hoje eu tô dando um relato aqui. Ele tinha Não, mas razão. eu acho que nem eu tenho umas lobofilias que eu gosto muito também, e tem muita cor e é legal. Eu tenho um Tong que está comigo já há bastante tempo, eu até quando eu peguei esse Tong, eu peguei do barraque e ele estava com ele lá encostado e para vender, na época ele vendia mais o Antus e coisa, e acabou pegando esse Tong e ninguém queria, e aí acabou que eu achei bonitinho aquele bichinho laranja e tal e peguei para mim. Hoje praticamente ele triplicou o tamanho de quando eu peguei, e uma coisa que assim, agora que eu tenho um Tong grande, eu sei que Tong anda, né? E eu achava que não, era um bicho sucesso, era que nem uma lobofilia, você põe lá e ali ela fica. E ele não, ele infla e ele sai meio. É devagar, mas ele anda. Você, tá, Que legal. você tem até que tomar um certo cuidado, porque que nem o meu aqui comeu uma anêmona essa Rock Flower, né? Ele Nossa, passou por cima, quando eu vi só tinha um buraco. nossa. Aí essas Ai, daqui ele vai devagar e sempre, entendeu? Se você não presta entendi. atenção, você não percebe o movimento, Vai, quando você vê, já era. E não era dessas vai Rock andando. Flower Ultra, não, né? Chegou umas importações de Rock Flower aí que, meu Deus do céu. Não, tem Não umas era. maravilhosas, tem umas maravilhosas. Mas ele não comeu uma dessas assim, não, né? Não era feia, viu? Ah, meu Deus do céu. Já tinha uns 3 aninhos comigo aqui, Ah, depois o senhor manda a conta pro barraco lá. né? Ah, doutor, eu fico pensando assim que a gente vai vivendo e aprendendo, né? E é o que mais fascina, né, no hobby, assim, é isso, né? Você acha que às vezes você saturou, né? E agora eu já sei de tudo. Aí de repente vem uma dessas. E aí você vai, opa, peraí que eu vou ter que aprender mais um pouquinho aqui. Esse Não, aqui é o gostoso, né? não, e é legal, e assim, é legal você frequentar as lojas quando você vai, que você vai vendo assim, quais são as modas. Agora está muito na moda os Torch, né? Que agora está assim, você tem que vender o carro para comprar um, mas eu acho que são bichos muito legais. Eu não vou ter, porque eles são legais, mas porque eu tenho aqui,
você tem que... também é bicho de circulação forte, é bacana, funciona bem. Eu tive há um tempo atrás, acabei pegando uns de um amigo meu para deixar ele aqui, para dar um up, ele deu uma melhorada e depois voltou para ele. Mas eu gosto, porque a vantagem das acróporas é que, como é de crescimento um pouco mais lento, você vai acompanhando onde vai, quando começa a encostar, você já começa a desencostar e ver. Eu acho que, de repente, é interessante você ter uma ilha de colocar uns 2 ou 3 torches mais bonitinhos num canto, para você dar um movimento no aquário, não é ruim, não, mas você tem que ver onde vai pôr. Porque até os bichos mais inofensivos, às vezes, acabam te causando surpresas, né? Eu tive um Olha, Bubble meu que ficou nesse aquário mesmo, quando eu comecei. O Bubble estava no substrato e tinha um elegância em cima. O Bubble foi... cheguei e vi que eu sempre tinha um lado do elegância que não abria, Um dia fui numa festa, tal, voltei à noite, dei uma acendida no aquário, ele estava com um sweeper de quase 20 centímetros pegando o elegância lá em cima, que eu nunca nem tinha visto. Ele só ficava aquelas bolinhas bonitinhas, você fala, poxa, que inofensivo. Só que à noite ele sai catando, né? nossa. Então, tem os bichos Meu que você Deus. tem que ficar 20 esperto. centímetros. É legal dar uma xeretada, assim, uma madrugada, tal, para ver o que acontece, né? Eu tenho um amigo, o senhor falando de elegância, eu tenho um amigo aqui em Prudente, que ele sempre quis ter ofiuros, né? No aquário dele. Aí, o aquário dele também é grande, assim, é bem bacana. Acho que é de 2 metros, assim. Aí ele foi lá e fez uma compra, comprou logo 2 de uma vez, sabe? 2 ofiuros. E aí ele colocou os ofiuros no aquário e tal. Aí daqui a pouco passou o quê? Uma questão de, vou colocar aí 2, 3 horas, mais ou menos. Quando foi ver, o elegante já tava com metade do ofiuro dentro da boca já. É. Aí ficou, Não, né? O elegância é um coral, assim, bem bravinho, né? não, às vezes você não. Você fala, você vê o bichinho ali e tal, você fala, isso não vai predar nada. O pessoal tem muito medo de anêmona, né? Mas é assim, da lobofilia come não o turbo snail, o mini paguro. Tem mini paguro que vai fuçar quando você joga comida aquelas os pelletzinhos, né, de mais redondinhos que vai para cima. A lobofilia pega, eles vão querer tirar da boca. Ela abre a boca e leva para dentro, depois só cospe a casca. Então é assim, você tem que. A bicha eu tive uma lobofilia. Eu sempre, né, você falou do torche, eu sempre quis ter torche, né? Ah, Eu tive uns 4 torches para acertar um, que é esse que tá comigo agora. Mas não foi, alguns foi por descuido mesmo, de despreparo, mas esse último que deu assim uma dor no coração foi porque, por algum motivo que eu não sei como, ele se desprendeu do Durepox e caiu. E ele ah, foi cair justo em cima da lobofilia. Não deu outra. A bicha colocou o intestino para fora, assim, né? Ela coloca assim e cospe só começou a o osso. dissolver. Começou a dissolver o. Ela joga. Nesse caso aqui eu tinha, ela jogava assim o intestino para fora, parece que começava a digerir, assim. Começou a digerir o torte. Deu uma dó. A hora que eu tirei Ele assim, já tinha. envolve ele inteiro e vai e come, É, né? Nossa, mas deu uma dó. E aí eu falei assim, não vou ter mais torche, não. Pra mim não vai dar certo esse coral pra mim e tal. Aí esse tempo atrás eu fiz um pedido lá na estúdio Hum. e os meninos me mandaram de presente. Esse torche que eu tenho aqui chegou com uma boquinha, já tá com 3 indo pra 4. Eu tô tão feliz. Mas é legal, daqui a pouco você já está comercializando. Eu não sei se eu vou ter coragem de cortar não, porque eu peguei trauma, sabe? Ah, eu, deixa, eu, deixa ele quietinho ali, deixa ele quietinho ali. Aí eu, de vez em Bom, quando, eu faço um escambo com as minhas coisas aqui, mas gostar de. Eu também não gosto de estar cortando muita coisa, não. Só quando começa a não. encostar, bater um no outro. Quando as colônias estavam muito grandes, há uns 6 meses atrás, aí foi um pouco antes do fim do ano, aí eu dei uma podada forte no meu aquário, porque estava tendo muita acrópora batendo em acrópora, e aí
Sabe quando assim, era bonito, mas você já estava perdendo o bicho por causa de Por encostar, conta né? de... aí o senhor teve que intervir assim para preservar É, mesmo, né? Para manter o sistema ali. E precisa, né? Essa é a mão do aquarista, né? O aquarista precisa também, né? Nesse sistema fechado, o senhor tem que ir fazendo ali os ajustes, né? e a vantagem que tem em acrópora é que assim, né? Onde você corta um ramo, nasce três, né? Nossa. Então, você vai mantendo aquela lateralzinha mais branquinha, porque vai sempre núcleo de crescimento, né? Então é bacana também. Você acompanha o crescimento do bicho e de cada colônia você tira 2, 3. E aí você vai fazendo a coisa crescer, né? Vai fazendo. E é bonito, né? Eu tenho uma, uma Red Planet aqui que não ia de jeito nenhum. Não ia, coloquei ela aqui e não ia. Aí eu tive um probleminha com o ciano, só que é um ciano verde. Aí eu comprei aquele produto, dosei, né? Aquele Red Ciano lá, Green Ciano, RX. Ah. Aí eu dosei aqui aquela dose que eles falam para colocar e eu tive que desligar o skimmer, né? E aí o skimmer ficou desligado o quê? Umas 2 semanas, mais ou menos. Até eu voltar a ligar ele e até ajustar, então o senhor imagina. Ah. Mas foi o boom de crescimento dela. Crescimento. Eu vou te falar que, assim, às vezes, você deixa o aquário sem você fazer nada nele, sem nem olhar para ele umas 2 semanas. Quando você vê que ele está muito melhor. Depois que você limpou o vidro, né? Porque aí o vidro fica imundo. Depois você tem uma grata surpresa que você viu que a natureza teve chance de se adaptar e se recuperar, né? Quando você começa a ficar mexendo direto, você querendo que... Quanto mais você... É que nem leite, né? Se você fica olhando, ele não ferve. A hora que você vira as costas, é para limpar o fogão, né? É bem isso mesmo. É. Doutor, o papo tá bom, assim, é muito gostoso falar sobre aquário, porque qualquer conversinha se torna num Vira papo, uma conversão, é. uma prosa, né? Mas eu não quero tomar muito mais do seu tempo, então já vou partindo aqui para as considerações. Opa. Antes, porém, eu gostaria de fazer umas perguntas mais específicas, né? Que é em relação à sua rotina, né? A sua rotina de aquarista mesmo com relação ao seu aquário. Então, como que o senhor cuida dele, assim, em relação às TPA, se o senhor faz ou não, como é que o senhor alimenta os corais, a suplementação, o que o senhor dosa, como que o senhor faz para ficar bonito desse jeito? Me passa aí, eu vou pegar o papel e a caneta aqui que eu vou anotar, que eu vou copiar. Cada sistema é um sistema, né? Quando eu tinha mais LPS e tal, eu fazia mais TPA. Depois que eu comecei com o Balin, aí eu vou te falar que eu só faço TPA quando eu preciso tirar água do aquário, porque eu tirei muda, então eu tirei água e tal. Mas depois que entrou com o Balin, eu não fiz mais TPA, não. Eu só troco, só reponho água. Eu acho até que, de repente, podia fazer mais trocas, mas, assim, o Balin me repõe praticamente tudo. A reserva e cálcio e magnésio você pega do reator de cálcio mesmo. E nitrato, fosfato eu não tenho. Eu ponho o que eu coloco é bactéria. Então eu uso o Probacter, né, do Barrac, o Micros, o Big Bang, que agora que eu mexi nas rochas, que eu tive um problema com aquele Green Star Polyps, né, que virou meio que uma praga, começou a subir pelo meio das rochas, tudo. Eu acabei tendo que dar uma desmontada em metade do aquário por causa disso. Então, eu uso as bactérias esse Probacter do Barrac, que é bem legal. Eu gostei delas, né? E aí, você tá vendo aí, o meu skimmer é o Rhiphophthopus, né? Que tá lá atrás. Aí ainda tá ligado. E aí é mais ou menos o meu kitzinho de sobrevivência, né? Eu uso bastante coisa do Barrac, que é para alimentar coral. Uma vez por semana eu uso um desses, né? Eu uso o Snow, ou eu uso o alimento líquido para coral mesmo, ou
esse novo que ele lançou, acho que é Biomassa, não sei. Biomassa, é um pozinho que é bem legal. Esse é legal quando você joga à noite, que você vê a extensão dos pólipos bem maior. Esse é bacana, que você joga pouquinho e ele dá um resultado bem legal. E assim, é um desses por semana. Então, tipo, se eu coloco o alimento líquido de coral num dia, numa semana, eu vou colocar na outra semana um outro, na outra semana um snow. O snow é legal que quando você joga, no dia seguinte a água fica bem cristalina. Na hora que você joga, fica tudo branco, mas depois ele parece que jogou um leite na água assim. E alimento os peixes umas 3 vezes por semana. Eu não dou muita comida para os meus peixes também, não. Os peixes estão aí para trabalhar, né? Minha tem que cumprir a rotina de função. teste... eles têm que comer, né? Tem que fazer a parte deles. A minha rotina de teste eu meço mais reserva uma vez cada 15 dias, assim. E aí, às vezes, quando eu mexo em alguma coisa a mais, aí eu faço cálcio, reserva e magnésio e fosfato e nitrato. Fosfato e nitrato é assim, mais para prevenção, porque eu acho que nitrato e fosfato você tem se você pesar muito na mão, sabe? Se você der muita comida, muita coisa. Como eu não dou alimento muito, então eu não tenho Problema com isso. problema com nitrato e fosfato, não. Tenho skimmer bom, embaixo eu tenho de mídia aquelas. Eu tinha antes uns tijolos que eram da Continuum, né? Mas depois de 5 anos eles começaram meio que a desfazer, começou a ficar o samp meio sujo. Aí eu estou usando agora essas bolas de mídias da Maxpect, né? Que aí você põe embaixo para colonizar. Não sei se é tão necessário assim, porque como eu tenho muita rocha, e literalmente rocha viva, né? É que como eu mexi no layout e acabei tirando por causa do Green Star Polyps, que tinha muito, aí eu tive que dar uma clorada na metade do aquário, praticamente, né? Agora já está voltando com água calcária, a coisa deu uma melhorada. Então eu comecei com o Big Bang e o Micros, né? Para você manter a tua biologia bem em ordem. Sim, tudo em ordem, né? E aí eu gostaria também de pedir para o nosso produção aqui colocar uns vídeos, uns takes do seu aquário. Tá. E aí, se o senhor puder ir comentando o que vai aparecendo, os corais que vão aparecendo na tela, assim, já para a gente seguir para o nosso encerramento. Acho que a gente está vendo uma visão aérea aí, uma visão superior. A visão de cima. Aí são minhas lobos que estão no substrato, né? Tem um cálicezinho lá. Aí uma goniópora, para não falar que eu não tenho nada de LPS, né? Então tem uma goniópora que é bem legal, dá um movimento bacana no aquário. Aí as acróporas mas tem cor nesse aquário, hein? Tá ficando colorido, né? Meu Deus do céu. Olha, e as cores parecem, tudo bem que tá, mas tem muita saúde mesmo, assim, né? Nitidamente, assim, as cores pulam, né? Elas saltam, assim, de tanta qualidade que tem, assim, os bichos, né? Saudáveis. A maioria das coisas que tem agora, ó a minha anemonazinha lá embaixo, do lado do Bubble que comeu a irmã dela. Olha esse, meu Deus, parece um neon aceso, assim. Essa caroliniana é bonita. Essa caroliniana, mesmo no branco, ela é bem verde, né? Olha essa outra, esse gold, né? Assim, né? Aí tem essas acróporas mais lisas, tem essas miléporas amarelas que eu gosto bastante. Dentro desse essa aquarela de cores, qual que é que te chama mais, assim, o senhor fala, esse coral aqui deu trabalho, mas como ele é o seu preferido? Eu gosto muito dessas 2 miléporas que eu tenho, essa que tá bem no meio em cima aí, quando você joga o azul, ela fica bem legal, ela acende bastante, e eu tenho umas loripes, né, que são os meus xodós, né? Que elas são lisas, mais clarinhas, a ponta num azul e
e roxa, que aparece bastante, são os bichinhos de estimação, né? Nossa. Aí a visão É, que todo mundo gosta, né? Que é no, quando você joga o azul. olha isso. Esse cálice é velho também, viu? Já tem bem uns 10 aninhos comigo. Já tirei muitos pedaços dele. Já fez muda-muda? Muita muda. Às vezes você acaba quebrando um pedaço aqui, um pedaço ali. Sempre arranja alguém que quer e aí você Vai fazendo o faz uma escambo. graça, né? Essa lupa é uma lupa bem interessante de ter, para você poder olhar teus bichos mais de perto e dar um destaquezinho. É uma janela dentro da janela, né? Uhum. Dá um zoom, né? É, dá um zoom bacana. Aí você consegue ver os pólipos se mexendo, né? Coisa Muito, bacana. né? É. Você vê tudo em macro, é bem bacana. O riff do Rafa, esses tempos atrás, conversou com cinegrafista que fala, subaquático, Sim. e com foco no macro, né? Ah, E aí, nossa, eles estavam falando a respeito disso, a questão de lente e tudo mais, essa questão do macro mesmo, né? Você pegar uma coisinha pequenininha, tirar uma foto e fazer ela parecer gigante, você não, pega é a riqueza de maravilhoso. detalhes. É. É outra coisa. Ó, essa cropurinha é a minha. A que passou no cantinho ali é o meu xodó. É uma Lorips que eu tenho já faz um tempo. Agora eu achei um lugar que ela tá indo melhor, melhorou cor. Ela estava meio verdinha, agora ela já está mais amarelinha com os pólipos bem azuis. A pontinha é bem azul, né? E é legal que os peixes do senhor, o senhor vai mexendo aqui a câmera, assim, eles vão tudo acompanhando, né? Esses palhaços estão comigo há 22 anos, né? Eles são da idade das minhas filhas. É quase filho também já, né? É, mas é mesmo. Doutor, a gente agradece, assim, eu tenho a agradecer ao senhor, assim, muito mesmo, por esse tempo que o Opa. senhor disponibilizou, assim, de verdade mesmo, compartilhando com a gente, né, com essa riqueza de detalhes, mostrando que não é tão difícil, apesar de, né, ser um aquário tão lindo, tão chamativo, mas que o segredo de tudo é isso, pelo que o senhor falou, assim, é a questão da paciência. E aí, em cima disso, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, ou um conselho, ou uma ponderação, algo que o senhor queira trazer para o pessoal que está nos assistindo aí e acompanhando com a gente. Eu acho que assim, o aquarismo é um mundo, para mim, maravilhoso, né? Você consegue ter muita vida ali e você está cuidando de um oceano dentro de uma caixa de vidro, né? Então, cuide com carinho, tenha paciência, não tente sobrepor passos, faça as coisas como devem ser feitas, devagar, leia bastante, procure ver as coisas como elas são, né? Não tente comprar tudo que aparece. O meu aquário é o básico do básico. É lógico que depois que você tiver alguma experiência e você quiser automatizar as coisas, é uma maravilha. Mas antes de você automatizar, saiba como as coisas funcionam, principalmente o ciclo do nitrogênio, que é uma coisa importante. Nitrito, nitrato, amônia, saber por que as coisas acontecem, porque aí você sabe corrigir. Senão, você vê muita gente hoje se degladiando com teste e tal. Eu uso um densímetro da Cera que eu tenho desde que eu comecei no aquarismo, que não tem como desregular, é um densímetro, é uma pipeta, é uma ampulheta de vidro. Então, ela não vai desregular nunca, você não vai ter que ficar calibrando. Aquilo é aquilo, não tem o que dar errado. Então, às vezes você compra muita coisa que você não precisa e você esquece de ter o que você precisa, né? E assim, vai investir, invista em equipamento bom. É primordial. É assim, vai ter uma bomba de circulação, compra uma bomba de circulação boa. Vai te durar anos. É caro? Não é. Você vai gastar uma vez só e vai ficar com ela por muito tempo. Às vezes você fica comprando um monte de bombinha, um monte de tempo. Então, antes de você investir em bicho que você vai matar, investe em equipamento. Equipamento é primordial. Você não precisa ter muita coisa, mas as coisas que você tiver
skimmer, bomba de circulação e iluminação, e bomba de recalque também é muito importante, tem que ser muito bom. Aquecedor, você está no interior, você está em Prudente, Prudente é quente, se puder, já pode ter, se você quiser ter acrópora, tem um chillerzinho legal, porque você vai ter que manter essa temperatura aí, e é isso, é paciência, investir em equipamento antes de investir em animal, porque não tem coisa mais triste que você ver que o animal morreu porque você matou, né? Então, depois que você aprende que se você tiver tudo em ordem e a coisa funciona meio que sozinha, a melhor coisa aí é só aproveitar. Poxa, que bacana, doutor, a gente ter essa voz, né, da experiência, essa voz do aconselhamento, e hoje, de uma forma assim, né, a internet ela veio para nos unir, assim, né, essa questão de compartilhar nossos conhecimentos. Hoje eu vejo assim que talvez se eu tivesse feito o que o senhor aconselhou, né, antes de começar, estuda um pouquinho, né, poxa, será que eu dou conta? Talvez eu teria sofrido menos, teria gasto menos, né? Se eu tivesse perdido um pouquinho, na verdade não perdido, ganhado tempo pesquisando, estudando, correndo atrás de informação. Desculpa. Mas infelizmente a ansiedade ela às vezes nos toma, né? E aí para mim assim, hoje o principal benefício de tudo é justamente ter aprendido a controlar isso, né? E para encerrar, eu só, né, queria mais uma vez agradecer ao Dr. Dario por essa imensa conversa, assim, de grande valia, assim, essa coisa que realmente agrega. Eu acho que o mais interessante de tudo isso que nós estamos aqui fazendo é que, de fato, nós estamos contribuindo com pessoas que talvez vão começar ainda, né? E aí, tendo essa experiência, ouvindo essa voz da experiência, olha, eu cheguei a isso que vocês estão vendo aqui, mas não foi de um dia para a noite, levou 18 anos. Hoje eu já consigo fazer umas mudanças mais radicais, que o senhor falou. E ainda assim, poxa, um aquário de 18 anos, o senhor fez uma mudança, mas o senhor se preocupou em restabelecer biologia, né? Então, assim, tenham paciência, mas ao mesmo tempo tenha ciência do que estão fazendo, né? Faça devagar que você vai fazer bem feito. Fez depressa, não dá muito certo, não. Vai ter o evento, né, do Riff Day, o do ano passado foi muito legal. Lá você vai ter bastante gente também com bastante experiência para você conversar e muito aquarista. E assim, quando você falar com algum colega, você encontrou com alguém numa loja tal, e estiver trocando experiência, procura sempre com o seu jeito. Deixa eu ver uma fotografia do seu aquário. E aí, assim, do que você vê, você vai ver se é aquilo que você quer ou se não é aquilo. Porque às vezes já aconteceu comigo de eu estar numa loja e virem me perguntar alguma coisa de aquário de água doce que eu não sei mais nada, mudou tudo do que era. Eu tinha lebice, hoje o pessoal cria muito ciclídeo. E aí, assim, você pergunta e vê com quem você vai falar, do que você vai fazer. Tem algumas coisas que são básicas para todo mundo, tem outras coisas que são mais específicas, mas se você fizer certinho, você aprende muitos com o erro dos outros, que é o que eu falei no começo. É a melhor coisa que tem, você não mata os seus bichos. Que bacana, é isso mesmo. Vai ter o nosso Riff Day, a maior feira. Esse ano com 17 lojas, acho que aproximadamente 17 lojas. E o senhor vai estar lá, doutor? Eu vou, você sempre é bom dar uma xeretada, você encontra os amigos, é legal. Então, quem estiver nos assistindo e quiser bater um papo pessoalmente com o doutor Dario, ele vai estar lá na Riff Day. Incomodem ele lá mesmo. O doutor, fala para mim o seu segredo. Cara, eu falo mais que a boca. Se você for lá e começar a falar disso, você vai perder, vai ficar muito tempo conversando. Isso é muito bom, é muito bacana. A gente gosta de escutar, e eu, pelo menos, assim, eu acho que nós escutássemos mais as pessoas que têm mais experiência. Eu vou chamar o senhor de mais velho, porque não é a ocasião, mas eu digo assim, mais experiente, porque passou por situações, né?
É o que o senhor falou, né? Você não vai passar por coisas que talvez se você tivesse escutado. Você não precisa passar por certas coisas que você acaba. Assim, eu vou te falar que às vezes vale a pena um errinho mais forte e tal, e às vezes você acaba. Quanto mais você sabe, mais você confiança você tem, né? Então aí que você tem que ter mais cuidado, porque às vezes você fala, não, isso não acontece comigo. Acontece com todo mundo. Então, assim, se você, por isso que eu falo, se não está tão automatizado, você sabe aonde está o erro. Aí você tem que parar e pensar, né? Agora, se você deixa tudo no automático, às vezes a coisa acontece, você se perde, você nem sabe onde aconteceu. Então, eu acho que é legal você ter muita tecnologia, que nem hoje eu acho muito legal você controlar a luminária, a dosadora, tudo no celular. Aí acaba a bateria do seu celular, você não sabe onde está tudo, né? Como é que vai fazer no manual, você não sabe mais. Então, você tem que saber, tenha o automático, mas saiba fazer na mão, né? Que é muito mais legal. E aí essa questão da interação mesmo, né, com o sistema. Doutor, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Tá ótimo. Mais uma vez, assim, agradecer ao senhor imensamente. Estou sempre à disposição, se precisando. E quando você vier para São Paulo, vê se dá uma. A gente marca, você vem aqui para conhecer pessoalmente. Vê se é mais ou menos isso que você esperava dele. Eu acho que para mim, assim, vai ser um privilégio muito grande, é uma honra, porque imagina, meu Deus do céu, eu vou poder tirar foto do lado dele assim? Opa! Eu agradeço ao senhor pelo convite, vou sim, com certeza, com o maior prazer. Para mim, mais uma vez eu digo, é uma honra. Joia. Agradeço a deferência, não sei se mereço tudo isso não, mas é um aquário legal, é um aquário que tem bastante tempo, é uma companhia, às vezes final de ano que vai todo mundo viajar, eu volto para trabalhar, eu fico sozinho aqui, então é um tempo legal que você passa ali, você se distrai e tá cuidando de uma vidinha, né? Um mundinho teu ali que você consegue controlar, né? Com certeza, doutor. Pra gente assim que é robista, né, que faz pelo amor mesmo, não tem nada que pague, né? Não tem dinheiro que pague, né? Na verdade, o pessoal fala, quando morre um peixe, alguma coisa, perdi, tal. Não, você não perdeu. Quando você comprou, depois a responsabilidade é em cuidar, né? E aí, às vezes acontece de fugir. mas obrigado, doutor. Mais uma vez, assim, eu quero te agradecer. E é isso aí. Tá às ordens. Sempre que você precisar, estamos aí. Tá bom? Obrigadão, doutor. Valeu, obrigado eu. Até mais. Tchau, tchau.